João, no capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 10. João, o último capítulo do livro de João, capítulo 21, versículo 1 até o verso 10. Eu estarei lendo uma versão da Bíblia NVI. Muitos estão com a Bíblia tradicional e às vezes tem uma pequena diferença, mas no mesmo sentido daquilo que Deus quer falar. E diz assim a palavra de Deus: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filho, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Aonde você estiver, diga glória a Deus. Nesta manhã eu quero falar de algo importante da parte de Deus. Neste momento difícil de aflição, onde muitos estão desesperados, tristes, querendo deixar o caminho do Senhor, querendo abandonar o projeto de Deus, que Deus selecionou para você, querendo abandonar aquilo que Deus propôs no seu coração. Aquelas pessoas que neste momento estão desencorajadas, pensando até em suicídio, em deixar tudo aquilo que Deus projetou na sua vida por uma aventura passageira. Nesta manhã Deus manda te dizer algo importante, algo para você entender que o melhor é estar ao lado de Deus, que tudo nesta vida é passageiro, que os privilégios que a vida às vezes nos proporciona é momentâneo. E nesta manhã eu quero falar de algo especial. Eu quero dizer para você: acredite, vai dar tudo certo. Aonde você estiver, no cantinho da sua casa, no seu lar, na sua cozinha, na sua sala, neste momento, ouvindo esta palavra, você que desde as primeiras horas já tem ouvido o programa Louvor e Palavra, desde os primeiros momentos de quando você acordou, de quando você colocou os seus pés fora da cama e você pensou: o que eu irei fazer da minha vida? E ligou a TV, e você ligou o seu computador, você que está ouvindo esta voz profética no seu celular, você que muitas vezes já vem há muitos dias desacreditado, achando que é mais um dia, que nada vai dar certo na sua vida. Eu quero que neste momento você coloque a mão no seu coração.
Eu quero que neste momento você coloque a mão no seu peito. Eu quero que neste momento você coloque os seus pensamentos em Deus. Eu quero que neste momento você se direcione àquele que pode todas as coisas, que pode solucionar o teu problema, que pode dar um final nesse teu sofrimento. Coloca a mão no teu coração nesta manhã, neste momento difícil que você acha que as portas não vão se abrir para você, e diga comigo assim: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo na tua história. Acredite nesse Deus que tem poder para levantar defunto. Acredite nesse Deus que é dono da prata e do ouro, que pode fazer um milagre na tua vida. Vai dar tudo certo no teu ministério, vai dar tudo certo na tua história, vai dar tudo certo na tua vida. Talvez você até amanhã de hoje, de terça-feira, 22/6/2021, você tenha pensado que nada ia mais dar certo. Eu quero dizer para você, com voz profética de Deus: acredite, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo na tua vida. Comece a depositar confiança em Deus. Oh, aleluia! Eu sinto neste momento a presença de Deus neste lugar. Desde o primeiro minuto que eu cheguei neste lugar, que o Espírito Santo de Deus tem me inquietado para dizer: acredite, vai dar tudo certo na tua história. Desde a madrugada, quando eu estava orando a Deus, quando Deus me inquietou, quando eu estava lendo a palavra de Deus, eu estava procurando algo que Deus falasse ao meu coração, que Deus me desse uma palavra. Eu já tinha estudado pelo dia, à noite, entrei entre a noite, e Deus falava ao meu coração: muitas pessoas estão pensando em desistir, Alfredo Júnior. Muitas pessoas estão entrando em desespero. E quando eu terminei de ler a palavra de Deus, nesse texto que lemos em João, no capítulo 21, do versículo 1 ao 10, quando eu termino de ler, vendo as condições de Pedro naquele momento, o desespero de Pedro por ter negado a Jesus, Deus me inquietou a orar, a buscar a sua palavra, e naquele momento o Espírito Santo de Deus enchia a minha vida, já transformava a minha vida, dizendo: fale aquilo que eu mandar. Você pode estar pensando que é difícil, mas diga nesta manhã que muitos estão tentando desistir. Acredite, vai dar tudo certo. O teu emprego vai dar certo, a tua escola vai dar certo, a tua vida vai dar certo, as portas vão se abrir. Deus vai fazer milagre na tua vida a partir de hoje. Acredite, vai dar tudo certo. Oh, aleluia! O Deus que nós cremos é um Deus de milagre, é um Deus que pode todas as coisas, é um Deus que transforma, é um Deus que faz mudança na nossa vida. E a palavra de Deus, ela é a nossa fonte de inspiração. É através dessa palavra que nós acreditamos, é através dessa palavra que nós conhecemos os feitos de Deus, suas obras, seus milagres. É por isso que o próprio Deus vai dizer: não se aparta do livro desta lei, porque através dessa palavra nós aumentamos a nossa fé. É através dessa palavra que nós passamos a acreditar em um Deus que muitas das vezes nós vivíamos
desgarrado na vida, no mundo, e é através da leitura, é através de ouvir esta palavra, como está em audiência, como estar em evidência, todas as manhãs. Esse programa Louvor e Palavra não é simplesmente para fazer número ou para aparecer, é porque a própria palavra vai dizer que ouvindo esta palavra, você vai aumentar a tua fé. O desespero que você tinha, você começa a ter uma visão diferente, uma visão do alto, uma visão do reino. E é através dessa palavra que nós passamos a ter uma transformação, uma mudança de caráter, uma mudança de vida, uma trajetória diferente, uma trajetória que passamos a agradar a cada vez mais ao nosso Deus Todo-Poderoso. Porque na medida que vamos escutando, porque na medida que vamos dando lugar a esta palavra, a sua obra, a palavra de Deus, ela por si só é poderosa e vai fazendo algo diferente na nossa vida. Porque a própria palavra, ela vai dizer que sem fé é impossível de nós agradarmos a Deus. Embora a palavra tenha sido pregada, embora todos os dias muitas pessoas se levantam, já começam a glorificar, concentração, momentos de louvor, pessoas destemidas que têm ido aos piores lugares para levar esta palavra, muitos não têm dado crédito àquilo que Deus projetou para a sua vida através da palavra de Deus. Mas nessa manhã Deus está te dizendo, nesta manhã Deus está te encorajando a te dizer: acredite, vai dar tudo certo na tua vida. Contudo, nós aprendemos algo especial. Contudo, nós aprendemos que para tudo há um tempo determinado da parte de Deus. Às vezes nos desesperamos porque as coisas não acontecem do jeito que nós queremos. À medida que nós vamos pedindo e as coisas não acontecem, às vezes abandonamos a obra de Deus, abandonamos os milagres de Deus na nossa vida. Mas nem tudo é no momento que você aguarda. Para tudo há um tempo determinado da parte de Deus. É Deus quem vai direcionar a tua vida. E por isso lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3 e no verso 4 em especial, a Bíblia vai dizer que há um tempo de chorar, mas também há um tempo de sorrir e ficar alegre pelos feitos e pelos milagres que Deus vai proporcionar na tua vida. Oh, aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus vai nos mostrar, vai nos narrar muitas histórias de homens de Deus que passaram por momentos difíceis, que passaram por momentos complicados, que choraram na presença de Deus, que derramaram lágrimas na presença de Deus, por um momento difícil, que não havia controle pela sua própria natureza, mas que esperaram em Deus a sua atitude e tiveram um final de vitória. Homens de Deus que a Bíblia vai nos mostrar momento muito complicado, momentos que tiveram que gemer, que tiveram que plantear, que tiveram que se lançar ao chão e rasgar as suas vestes por não entender o trabalhar de Deus na sua vida, pensaram em desistir. Mas Deus é um Deus de vitória. Deus é Deus que provê. E em meio à crise que estamos passando neste momento, crise esta que está em todos os lugares, em todos os países,
países pequenos, grandes, médios, famílias que perderam tudo, famílias que perderam seus bens, perderam suas casas, perderam seu emprego, perderam seus familiares, que estão passando pelo pior momento da sua vida, pelo pior momento da sua história, estão em desespero, chorando. Muitos já não acreditam no seu ministério, estão pensando voltar à vida que levava antes, estão pensando em voltar para o mundo, para as drogas. Pessoas que outrora pulava, marchava, glorificava a Deus com toda a sua família, hoje estão vivendo um momento tão difícil que estão querendo colocar a culpa em Deus, abandonando o seu ministério, abandonando os seus sonhos, querendo deixar para trás tudo aquilo que Deus proporcionou na sua vida. Não volte, não deixe aquilo que Deus te deu. A Bíblia vai dizer com muita clareza no livro de Juízes, no capítulo 7, que os covardes é que volta. No capítulo 7 de Juízes, e o versículo 3, a Bíblia vai dizer que voltar é uma atitude mesquinha e é para os covardes. E muitos estão acreditando que já não há mais solução, que não há mais controle da situação, que tudo está fora do controle, que Deus já perdeu o controle da situação, em meio a tantas coisas que nós estamos ouvindo. As televisões têm notificado, têm mostrado situações terríveis que muitos têm ficado em pânico, achando que Deus já perdeu o controle da situação. Mas eu quero dizer para você que Deus não perde o controle de nada. Mesmo na dificuldade, mesmo nos momentos mais terríveis da tua vida, da tua história, Deus está no controle da situação da tua vida. Vai dar tudo certo, acredite. Quando nós observamos na história do povo de Deus, do povo de Israel, no capítulo 6 do livro de Êxodo, a Bíblia vai dizer que Deus lembrou do povo e do pacto que tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Era um momento terrível para o povo, era um momento de sofrimento. A nação de Israel, o povo de Deus estava sofrendo, apanhando, gemendo. Começaram a clamar a Deus, começaram a pedir a Deus naquele momento. A Bíblia vai dizer que Deus tira o povo com mão alta, com mão forte, com poder e autoridade. O povo de Deus começa a marchar no deserto. O povo de Deus começa a sua caminhada à terra prometida, à terra de Canaã. Mesmo com todos os milagres, mesmo com as pragas que o povo presenciaram lá no Egito, levando o povo do Egito ao desespero, tudo isso o povo de Deus presenciou. Milagres, providência divina, coluna de fogo que os guiavam. Mas a Bíblia vai nos mostrar no capítulo 14 do livro de Êxodo, que quando Deus manda o povo acampar na beira do rio, em Pierote, entre Migdol e o mar, a Bíblia vai dizer em especial, é quando o faraó, indignado e aconselhado por seus conselheiros, os conselheiros de Faraó começaram a dizer: os nossos servos, os nossos escravos foram embora. Como será o povo do Egito neste momento? Quem é que vai nos servir? Quem é que vai trabalhar por nós? A Bíblia diz que o coração de Faraó se endureceu. O coração de Faraó tornou-se em pedra.
e preparou os seus cavalos e seus cavalheiros. A Bíblia diz que 600 homens, 600 cavaleiros, os melhores que ele tinha, e todo o seu exército foram em busca do povo de Deus, para resgatá-lo, para matá-los, para humilhá-los. Diante desse cenário, o povo de Deus, quando avistou os cavalos de Faraó se aproximando, a poeira levantava, e o povo de Deus começou a clamar a Deus, começou a pedir a Deus por misericórdia, por lembrar que Deus tinha os tirado com mão forte do Egito. Contudo, os cavalos, os cavaleiros, o exército de Faraó não parava. Assim como neste momento as crises não param, as dificuldades não cessam, o povo de Deus naquele momento se desesperaram e pensaram em voltar para o Egito. Começaram a indagar a Moisés, esqueceram-se das providências de Deus. Este capítulo 14 do livro de Êxodo vai narrar este momento triste da história do povo de Israel, quando deixaram de lado as providências de Deus e não deram crédito a tudo aquilo que Deus já tinha feito para que eles estivessem ali acampados de frente para o mar. É quando os cavalos se aproximavam cada vez mais. A Bíblia diz que quando o povo viu que estava cada vez mais perto, se desesperaram, olharam para Moisés e disseram: Moisés, por que nos trouxesse a este lugar? Não seria melhor deixar-nos nós lá para morrer? Será que não teria túmulo suficiente para nós no Egito, Moisés? O povo pensou em desistir, em voltar para o mundo, para o sofrimento, para as garras de Faraó. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo, que está pensando em voltar, que está pensando em regressar, como o povo de Israel pensou naquele momento. O diabo não estará a fim de te recrutar novamente. O diabo não estará a fim de dar uma posição a você novamente. O diabo, quando você tenta voltar, a intenção do inimigo é te matar. Porque ele sabe que a qualquer momento você pode voltar para os braços do Pai. Faraó não queria mais resgatar o povo. Faraó foi com seus cavalos para destruir a nação do povo de Deus. Clamaram a Moisés, disseram: Moisés, nós queremos voltar, nós queremos ser escravo do povo do Egito. Nós preferimos servir ao povo do Egito ao invés de morrer aqui no deserto. Oh, aleluias! Preferiram dar ouvido à voz do seu coração, naquele momento uma voz enganosa, que estava traindo aquilo que Deus tinha promovido na sua vida. É quando o Espírito Santo de Deus, é quando Deus, através de Moisés, fala com o povo e diz ao povo que aquele povo do Egito, os cavalos e cavaleiros do povo do Egito, eles não iriam ver mais nunca, porque Deus iria promover um milagre na vida do povo de Israel. É quando Deus se levanta mais uma vez,
É quando Deus se mostra mais uma vez presente, mesmo diante do mar, mesmo diante da dificuldade adiante, mesmo diante da dificuldade que vinha atrás do povo de Israel. Deus se levantou através de Moisés e disse ao povo: diga ao povo que marche. Não é momento de você desistir. Acredite, vai dar tudo certo na tua vida. Acredite, vai dar tudo certo no teu ministério. Acredite, vai dar tudo certo na tua empresa. Acredite, vai dar tudo certo na tua universidade. Acredite, vai dar tudo certo no teu casamento. Acredite, vai dar tudo certo na vida, no cotidiano, com o teu filho, com o teu esposo. Aquela pessoa que está desviada, que você ora há tanto tempo, vai dar tudo certo. Acredite que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Aquela enfermidade que você ora há tanto tempo, aquele problema que você já está cansado, que você já tenta há anos orando, buscando, levantando na madrugada e ainda nada aconteceu. Acredite, vai dar tudo certo, o mar vai se abrir. E a Bíblia vai mostrar que Deus deu livramento ao povo. Abriu o mar vermelho e o povo passou a pés enxutos naquele momento. Contudo, nós observamos que tem coisas que só aprendemos quando passamos pelo deserto de Deus. Tem coisas que só aprendemos quando passamos pelo deserto com Deus e na presença de Deus. Porque passar por um deserto sem Deus na vida é suicídio. Passar por um deserto sem a presença de Deus é quase impossível. Mas quando há a presença de Deus, você vai passar pelo deserto, vai cantar a vitória, mesmo chorando, mesmo gemendo, mesmo sofrendo. Saiba que o deserto que você está passando é Deus te preparando, é Deus te moldando, é Deus preparando a tua vida para uma vitória extraordinária que você ainda não experimentou. Esse deserto que você está passando, muitos podem até falar mal de você, muitos podem até se levantar e dizer que isso que você está passando é porque você está numa vida de pecado, é porque Deus te abandonou. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, com a palavra de encorajamento: esse deserto que você está passando dentro da sua casa vai passar. Tem coisas que Deus faz na nossa vida que nós não compreendemos, que nós às vezes até deixamos de acreditar. Mas tudo que você tem passado, tudo que às vezes nós passamos nessa vida, é como o apóstolo Paulo, no capítulo 8 e no versículo 28 de Romanos, ele vai dizer com muita clareza e propriedade, porque ele passou por momentos difíceis, momentos complicados, apanhou, sofreu, mas o próprio apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas que têm acontecido, embora você não compreenda, embora você não esteja entendendo neste momento, está cooperando para a tua vitória, para o teu milagre, para a tua história ser diferente ao lado de Deus. Talvez você até agora não tenha entendido, talvez até agora você não tenha compreendido o milagre de Deus na tua vida. Não é uma nem duas coisas, toda a tua história, os momentos difíceis, os momentos de alegria, os momentos de desespero,
tudo está cooperando para o teu bem, para a tua história, para o teu milagre acontecer. Mas acredite e não desista. Vai dar tudo certo na tua vida. Tem milagres acontecendo hoje na tua casa. Tem milagre acontecendo hoje na tua história. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar algo surpreendente. Quando falamos que tudo coopera para o nosso bem. A Bíblia vai nos levar até a vida de um homem que sofreu, por um homem que foi abandonado pelos seus amigos. E o livro de Jó, ele vai narrar a história comovente. Uma história que muitos pregam, que muitos têm o prazer de falar pelo momento difícil, pelas dificuldades que Jó passou. Jó era um homem rico da época, um homem poderoso por conta da sua riqueza. Tinha uma família feliz, tinha posse, poderia bater no peito e dizer: eu tenho tudo na minha vida. Mas tem coisas que nós só podemos alcançar quando passamos em meio ao deserto. Jó tinha de tudo na sua vida. Jó tinha uma família feliz, tinha filhos, muitos filhos, tinha uma esposa e tinha bens, mas ainda lhe faltava um encontro diferente, ainda lhe faltava algo mais íntimo com Deus. É quando Deus lhe dá a oportunidade, é quando em meio ao sofrimento, em meio ao desespero, Deus dá uma oportunidade de Jó ter um encontro, de Jó ter uma intimidade diferenciada com Deus. É quando a Bíblia vai nos mostrar no capítulo 42 de Jó, no versículo 5 e o versículo 6, quando o próprio Jó vai dizer: antes eu o conhecia de ouvir falar, mas hoje eu o conheço pelos meus próprios olhos. A vida de Jó estava sendo transformada. É quando o próprio Jó vai dizer: mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. A vida de Jó teve uma transformação diferente. Jó se lança à cinza, pede perdão a Deus, porque eu acho que em meio à riqueza ainda tinha um coração arrogante, mas Deus fez algo diferente na vida de Jó. É quando no capítulo 19 e o versículo 25, quando Jó abre sua boca, em meio às dificuldades, em meio à dor que ele estava passando, quando ele se queixava dos seus amigos, que o maltratava, que dizia que era uma maldição, que Jó tinha pecado, Jó se lamentava da dor que estava passando, e a Bíblia vai dizer que ele dizia, neste capítulo 19, que só era pele e osso. Era difícil sobreviver nas condições naturais. Se Deus não tivesse com Jó, era muito difícil ele sobreviver ao tudo que ele estava passando. Mas Jó tinha conhecido a Deus, antes só de ouvir falar, mas agora Deus conhecia a Jó, e Jó conhecia a Deus de uma maneira íntima e diferente, que mesmo diante de todo esse sofrimento, de todo esse clamor que Jó fazia e toda a súplica, a Bíblia diz que Jó se levanta em meio às críticas dos seus amigos, daqueles que eram para acolher.
A Bíblia diz que Jó se levanta e diz, com fé, com coragem, com determinação e com afirmação poderosa de que o seu Redentor vive e que certamente iria se levantar da terra a seu favor. O que eu quero dizer nesta manhã é que em meio às desgraças, é que em meio ao desespero, é que em meio às súplicas que você tem feito, em meio às críticas das pessoas, Deus é Deus e se levantará a teu favor. Jó entendia que o Redentor estava vivo. Nós temos que depositar confiança em Deus. O nosso Redentor, Ele está vivo e está com os ouvidos abertos para ouvir a sua súplica. É momento de adoração. É momento de você pedir a Deus. É momento de você suplicar. É momento de você clamar e você verá os milagres de Deus na tua vida. Acredite, vai dar tudo certo. Acredite, vai dar certo a tua vida. Acredite, vai dar certo a tua história. Aquele problema que tu tem na justiça, acredite, vai dar certo. Tem pessoas que há anos estão esperando uma causa. Eu não sei porque Deus me revelou isso neste momento. Porque tem pessoas em meio a essas tantas que estão nos assistindo nesta manhã, que estão precisando ouvir algo encorajador, algo que você venha entender que não é momento de parar, não é momento de você desistir. Deus está resolvendo, Deus está cuidando de você pelos mínimos detalhes. E o texto que nós lemos fala da vida de um homem simples, do campo, um homem pescador. No texto que nós lemos em João, no capítulo 21, do versículo 1 ao 10, falamos da vida de Pedro, esse homem simples, mas de um temperamento muito forte. Os estudiosos vão dizer que Pedro era um homem inconstante, que mudava, era uma pessoa que mudava rapidamente o seu temperamento. Era um homem de um temperamento muito forte, às vezes agressivo. Há quem diga que no momento, quando Jesus foi ser preso pelos soldados romanos daquela época, a primeira coisa que Pedro fez ao presenciar aquela cena, enquanto os discípulos estavam cercando Jesus, enquanto os discípulos ali estavam ao lado, Pedro lançou mão da sua espada e cortou a orelha de Malco. Em um momento talvez de desespero, por saber que estava chegando a hora do mestre ser levado, porque ele conhecia a história de Jesus. Pedro foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus. Pedro era um homem natural de Betsaida e morava em Cafarnaum. A Bíblia vai nos mostrar que o primeiro encontro de Pedro com Jesus foi através do seu irmão André. E desta feita, Jesus já mudou o nome de Pedro. Já foi um encontro glorioso. Pedro ainda não tinha sido chamado para compor os 12 discípulos de Jesus, mas no primeiro encontro já houve uma mudança diferente na sua vida. Foi quando Pedro, apresentado pelo seu irmão, Jesus o chama de Cefas. Era um nome aramaico que no seu significado era rocha. Pedro era um homem forte. No aramaico, Kefa significava rocha, pedra, porque Pedro já se mostrava alguém de liderança, mesmo sendo um homem simples.
da pesca naquele momento. Pedro era um homem determinado. Pedro era conhecido naquela região. Também outras pessoas usavam outros nomes, Simeão, Simão, talvez pela sua frequente naquele lugar, no meio em que vivia na pesca, naquele rio que era um dos maiores lagos da época. Então foi quando teve o segundo encontro com Jesus. E a Bíblia vai dizer que neste segundo encontro, Jesus o convida para o seguir. Chama tanto a ele como ao seu irmão e diz que vocês não serão mais pescadores de peixe, mas pescadores de homem, assim como nós estamos fazendo e levando o evangelho a toda a criatura em meio às redes sociais. Pedro naquele momento não tomou conhecimento das coisas que praticavam antes, do privilégio do seu negócio da pesca, e seguiu a Jesus. Foi uma decisão extraordinária da parte de Pedro. Mas a Bíblia vai nos mostrar, e o texto que lemos vai nos mostrar que Pedro estava passando pela sua maior crise existencial. Pedro estava passando por um momento muito difícil. Pedro tinha se decepcionado com ele mesmo. É difícil quando nós se decepcionamos com as pessoas. Já é difícil como nós decepcionamos com o nosso melhor amigo. Já é difícil quando nós se decepcionamos com o nosso chefe no trabalho. Já é difícil quando nós se decepcionamos com os nossos parentes. Mas Pedro estava passando a maior crise da sua vida por causa da sua decisão. Pelo momento triste da sua vida, quando ele veio a negar ao Senhor Jesus. Por 3 anos e meio, Pedro acompanhava a história de Jesus, os acontecimentos, os milagres, os feitos de Jesus, a ponto que na festa da Páscoa, quando Jesus se levantou em meio aos 12, quando Jesus disse que os discípulos iriam passar por um momento triste e que muitos iriam fugir, Pedro se levantou em meio aos 12 naquele momento e disse que com ele nada disso aconteceria. É quando Jesus olha para Pedro, Pedro segura a palavra e diz: eu prefiro morrer, mas não te abandonarei. O próprio Jesus nesse momento olha para Pedro e diz: Pedro, hoje mesmo, Pedro, antes que o galo cante, 2 vezes você me negará por 3 vezes. Pedro talvez tivesse se entristecido naquele momento. Pedro talvez naquele momento tivesse pensado: meu Deus, será que eu vou fazer isso mesmo? Será que eu vou abandonar? Será que eu vou negar a Jesus? O sentimento de Pedro naquele momento, quando teve um encontro com Jesus, quando ele estava pescando, o sentimento de Pedro era de desânimo. Era de desânimo. Talvez ele não soubesse o que fazer naquele momento. As palavras de Jesus eram duras. No capítulo 10 e no versículo 33, a Bíblia diz que aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Pedro sabia dessa palavra de Jesus. Ele sabia que aqueles que tivessem negado a Jesus, Jesus também o negaria diante do Pai. Jesus também o negaria diante daquele que era o Redentor. Pedro se entristece, mesmo o texto dizendo que aquele já era o segundo e o terceiro encontro que Pedro tinha tido com Jesus depois da ressurreição. Já era um encontro esperado. Jesus sabia do coração de Pedro, estava tentando desistir. É quando Pedro olha para os seus irmãos, para
para os seus amigos, para os discípulos que estavam ali, seu irmão João, Tomé. A Bíblia vai dizer com exatidão que com Pedro eram 7 que estavam ali naquele barco. E Pedro disse: eu vou pescar, eu vou voltar às práticas antigas, eu vou voltar o que eu sei fazer de melhor, eu vou voltar para o mar. E voltou para o mar, voltou a pescar. A Bíblia diz que ele volta para o mar de Tiberíades, mar esse conhecido como Mar da Galileia, que era um lago. Esse lago que era o maior lago da época, com 19 quilômetros de extensão e com 13 quilômetros de largura. A Bíblia diz que eles jogaram a rede a noite toda e não pegaram nada. Quando nós ouvimos a palavra noite na Bíblia Sagrada, está falando de escuridão, de algo que nós não podemos enxergar, que nós não podemos enxergar um palmo do nosso nariz. Pedro estava na escuridão, não enxergava nada, não enxergava o peixe, não sabia o que estava fazendo, simplesmente ele estava desanimado, não queria mais ser discípulo, não queria mais seguir ao mestre, estava decidido a voltar a novas práticas. Mas como já foi dito no livro de Juízes, voltar é para os covardes, voltar é para os fracos, e Deus não quer que você volte. Assim como Ele fez com Pedro, Ele está marcando um encontro com você nesta manhã. Ele decidiu chamar a Pedro, e a Bíblia vai dizer que é muito especial quando você tem um encontro com Deus. No capítulo 30 e no versículo 5 da palavra de Deus, do livro de Salmos, a Bíblia vai dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. A noite era de escuridão, os discípulos tinham pescado a noite toda e não tinha pego nada. A decisão que Pedro tinha tomado naquele momento de crise existencial na sua vida, não só prejudicava a ele, mas as tuas decisões também vão levar muitas pessoas ao buraco e ao fim do poço. Porque a Bíblia diz que quando Pedro decidiu pescar, todos aqueles discípulos que estavam ao seu redor também decidiram ir com ele. Saiba que a tua decisão pode levar muitas pessoas a desistirem do caminho do Senhor. Saiba que a tua decisão errada pode destruir uma trajetória vitoriosa com Deus. Mas a Bíblia diz que ao amanhecer, a Bíblia vai narrar essa história linda, quando diz nesse texto do capítulo 21, que ao amanhecer, eles olharam e tinha alguém gritando na beira do lago, dizendo: vocês têm alguma coisa para comer? Os discípulos não reconheceram a Jesus, talvez os seus pensamentos estivessem voltados para as dificuldades. A Bíblia diz que eles já tinham tido outros encontros após a ressurreição de Jesus, mas não reconheceram a Jesus naquele momento. É quando Jesus provando, é quando Jesus testando aqueles homens, grita da beira do lago e diz: joga a rede do teu lado direito. E o que eu acho interessante, meus irmãos, o que eu acho interessante é que Pedro, seu irmão, todos eram profissionais da pesca, todos entendiam, estavam com os melhores instrumentos, sabiam pescar, conheciam o lago de Genezaré, conheciam o mar da Galileia, conhecia todo o trecho daquele lago, mas ainda assim ouviram a voz daquele que estava à beira do mar. A Bíblia diz que eles jogaram a rede.
E quando jogaram a rede, a Bíblia diz que ficou pesada de tantos peixes. Em exato era 153 peixes, grandes peixes. É quando a Bíblia vai mostrar nesse texto que os discípulos, dois dos discípulos amados de Jesus, disseram a Pedro: Pedro, aquele é Jesus. Eles atenderam a voz do Mestre, e através dali a sua vida foram mudada. Através dali começaram um novo renascimento. Assim como nas bodas de Caná, no casamento, quando sua mãe disse: fazei tudo que ele vos mandar. Lá no capítulo 2 e o versículo 5 do livro de João, quando naquela festa, Jesus, em meio àquelas pessoas que faltou vinho, a sua mãe disse: fazei tudo que ele vos mandar. Os discípulos atenderam a voz de Deus, os discípulos atenderam a voz de Jesus, lançaram a rede e ali pôde ouvir, pôde ver a providência de Deus. Quando os dois discípulos amados disseram: é Jesus, Pedro naquele momento estava sem camisa, sem roupa, e a Bíblia diz que ele estava nu e ele lançou-se, pegou a sua capa e lançou-se ao mar. Os discípulos se aproximaram de Jesus nas margens do rio, que ficava a cerca de 200 côvados, aproximadamente 90 metros. E quando chegaram ali, arrastando as redes pesadas, quando olharam para Jesus, a providência de Deus já estava ali na terra. Não tinham o que comer, não tinham nada, mas quando eles chegaram, a Bíblia diz que já havia peixe e pão para eles comer. Tem providência de Deus na tua vida nesta manhã. Pedro veio e teve um encontro com Jesus naquele momento, um encontro de perdão, um encontro onde a sua trajetória de vida foi resgatada, mudada, porque Deus ainda conta com você, vai dar tudo certo. A Bíblia diz que ele teve um encontro com Deus, comeram, se fartaram, porque com Jesus tem prosperidade. Jesus não vai deixar faltar nada para você. Jesus vai curar você, Jesus vai fazer milagre na tua vida. E a Bíblia diz que Pedro senta ao lado de Jesus, e pelo simples fato de Pedro ter negado a Jesus por 3 vezes, enfaticamente naquele momento, fazendo a alusão à negativa de Pedro, Jesus pergunta a ele: tu me amas, Pedro? E Pedro responde: tu sabes, Jesus, que eu te amo. Pela segunda vez, Jesus pergunta a Pedro: tu me amas, Pedro? E Pedro diz: tu sabes, Jesus, que eu te amo. Então Jesus pergunta pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? E Pedro ficou entristecido. Pedro se entristeceu naquele momento e Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Deus estava dando uma nova chance a Pedro. Deus está dando uma nova chance para você nesta manhã. Deus está dando uma nova oportunidade para você nesta manhã. Deus está dando uma oportunidade de você mudar a sua trajetória. Deus está dando uma oportunidade de você mudar de vida nesta manhã do dia 22. Deus está abrindo os seus braços para você, como abriu a oportunidade para Pedro. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A noite foi difícil, não pegaram nada, foi aterrorizante, tudo escuro, não enxergavam nada, mas o brilho do sol da manhã, Jesus estava na beira do lago. Nessa manhã Jesus está entrando na tua história. Nesta manhã Jesus está entrando na tua vida.
Nesta manhã, Jesus quer fazer parte da tua história, meu amigo. Não desista do que Deus tem preparado para você. E nesta manhã, onde você estiver, eu já estou encerrando dizendo a você que Pedro passou pelo seu momento mais difícil. Assim como você pode estar passando nesta manhã, um momento difícil, de desespero, um momento que você tem se desesperado porque nada acontece. Jesus está entrando na tua história hoje. Jesus está à beira do lago, Jesus está à beira do rio, Jesus nesta manhã está à beira do caminho dizendo: eu estou aqui para dar resposta para você. Eu não sei aonde você está, nem o que você está passando. Eu não sei qual a dor que você tem enfrentado em meio às desgraças, em meio a essa doença que tem matado, que tem destruído, que tem tirado a paz de muitas pessoas, aonde muitos têm depositado a sua fé, a sua esperança na vacina. Eu quero dizer que a tua esperança, eu quero dizer que o teu milagre está depositado em Jesus de Nazaré. Deposita confiança nesse homem, deposita confiança em Deus nesta manhã, dá crédito a esta palavra, porque Ele quer te resgatar. Aonde você estiver nesta manhã, levante a sua mão, dê um clique aí no seu celular, no seu computador, neste momento de clamor, você que é crente, você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, neste momento levanta a voz, para que o Espírito Santo possa visitar, para que as pessoas entendam que é momento de se reconciliar com Deus, é momento de você ter um encontro especial com Deus. Eu sei que você passou momentos bons, eu sei que você passou momentos gloriosos na igreja, ao lado de Jesus, mas nesse momento você pode estar afastado, nesse momento você pode estar distante, e nessa noite, nesta manhã, Jesus marcou um encontro com você. Decide neste momento estar com Jesus, vem servir a esse Deus que é poderoso. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã a tua decisão de ter um encontro com Deus, para Ele mudar a tua vida. Não tenha vergonha de retornar aos braços do Pai. Não tenha vergonha de voltar aos braços daquele que te ama, que quer o melhor para você. Que assim como Pedro negou a Jesus, mas que a Bíblia diz que quando ele saiu dali, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, se compadeceu, pediu perdão a Deus, se humilhou aos pés de Jesus. É momento de você voltar aos pés daquele que te ama de verdade. Não esqueça que Jesus é o único caminho à vitória da nossa vida. E eu termino e entrego nesta manhã ao nobre presbítero, e ele continuará fazendo um clamor, para que você não desista da sua decisão.